Olá e vamos a mais um vídeo da série Modelos de Estratégia. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com aulas presenciais em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Na série Pensando Alto, na edição número 197, eu joguei uma partida em que eu me salvei no final graças ao fator bispos de cores opostas. Mas o que devemos levar em conta é que muitas vezes o fato de existirem bispos de cores opostas na posição é um fator de desequilíbrio. Um dos bispos vai ficar mais forte que o outro. E esse exemplo fantástico do Botvinnik, o grande mestre da estratégia, o Botvinnik introduziu vários planos novos em aberturas e baseava o jogo dele em conhecimento das posições típicas e jogar de acordo com um plano estratégico. Então vamos ver a partida contra o Kotov, foi a primeira que eles jogaram, foi no campeonato soviético, de 1939, campeonato da antiga União Soviética, quando jogavam com um bloco só. Depois que se desmembrou, várias repúblicas fortíssimas no xadrez surgiram. Mas então vamos à partida. O Kotov é o mesmo do livro Pense como um Grande Mestre, em português. Não sei se tem edição em português, mas é um livro que vale a pena ser lido. Então D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. A defesa Ninzo-Índia estava no repertório do Botvinnik e veio a variante Capablanca. É a variante mais conservadora, tenta manter a estrutura intacta. E aqui o Botvinnik jogou o quarto lance mais popular. Vou dar um enter aqui. Olha só, roque, C5, D5 e ele jogou cavalo C6, que é a variante Zurique. E essa variante ela pode ter uma característica da defesa Ragozin, agora que ele joga D5. Olha só, essa formação de peças acontece na defesa Ragozin, que é já no gambito da dama jogar o bispo B4. Então aqui veio o E3, também é possível o bispo G5, aí também dá uma característica mais próxima ainda da defesa Ragozin. Veio o E3 roque, A3, a primeira decisão estratégica importante. Na Ninzo-Índia, o jogador de pretas tem que estar disposto já a entregar o seu bispo por um cavalo, porque se as brancas quiserem, jogam A3 logo que vem um bispo B4, a variante Semish, e ele já tem que fazer bispo toma C3. Então, o jogador de Ninzo-Índia tem que estar disposto a ceder o par de bispos logo no início, bispo toma C3, e agora buscar compensações pelo par de bispo. A posição está bem fechada, os bispos ainda não estão tão ativos, mas estão presentes. Isso aí pode refletir lá no final, como já vimos na partida do Steinitz em 1883, se não me engano, bastante tempo. Bispo D7. Então, essa é uma característica da Ragozin também, colocar o bispo em D7, tentar umas operações aqui na ala da dama, como seguiu A5, e depois de bispo D3, Botvinnik jogou A4. Aqui o melhor é B4, apesar do Botvinnik até citar o plano que ele gostaria de fazer nesse caso, que é D toma C4, bispo C4, cavalo A7, e tentar trocar aqui o bispo bom pelo bispo mau. Seria, a grosso modo, poderíamos definir assim. O problema é que depois que ele joga um bispo B5, por exemplo, e acontece a troca, enfraquece bastante as casas brancas. E esse bispo vai ter dificuldade de jogar, ele vai ficar encerrado, os peões da mesma cor. Então, você trocando o bispo que está em cor diferente dos peões, você pode debilitar as casas, no caso aqui, as casas brancas. Mas esse plano tem exemplos, apenas uma vitória do Ruben Fine nessa posição, segundo eu pesquisei aqui no banco de dados. Ruben Fine, o resto foram vitórias. Agora o Ruben Fine já sumiu aqui do pedaço. Ele é o último aqui, porque está de pretas. O Ruben Fine foi o único que ganhou.
Deixa eu baixar aqui o Stockfish para mostrar aqui os resultados e conferir já também com o Engine. Ele gosta dessa posição. Na verdade ele já está dando um jogo igual, então, mas ele está dando com o cavalo E7. O cavalo A7 é que ele não considera tão bom esse plano. Ele aumenta um pouquinho a vantagem, mas ele dá esse lance. Pode ser interessante. Vamos ver se esse lance já foi jogado. Vou dar um Enter aqui. Olha, se alguém jogar esse lance vai ser uma novidade, porque todo mundo aqui jogou cavalo A7 nessa posição. Bom, esse era um plano conhecido na época, talvez, mas o Kotov não permitiu, né, essa manobra de tomar em C4 e cavalo A7. Ele jogou cavalo D2. O problema é que quando ele tira o cavalo do centro, o E5 já fica facilitado aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui só a partida mesmo do Botvinnik. Podemos fechar então o banco de dados online. Eu vou deixar aqui por enquanto o Stockfish aqui escondido. Deixar aqui a avaliação. Essa é uma recomendação do Rafael Leitão, nosso grande mestre, número 1. Ele recomenda deixar escondido aqui para você só ver a mudança de avaliação e não ser influenciado pelas variantes. Nunca deixar de usar também a sua avaliação, alimentar-lhe com ideias, questionar e usar o Engine como uma calculadora e não como um criador de ideias, né? Então, torre E8, o plano do Botvinnik vai ser jogar E5, já telegrafou e seguiu com E5, sem maiores problemas. D toma E5, cavalo toma E5, agora já está pressionando aqui em cima do bispo. O Kotov falou, pode tomar, e a gente fica aqui com o bispo de cores opostas, mas Botvinnik tomou em B3, então quebrou um pouco aqui a estrutura. E aí veio o cavalo E4, olha só. Se bispo toma agora, D toma E4 e pretas ganham essa casa excelente para o cavalo, além de ficarem com uma melhor estrutura. Peões aqui isolados, são 2 ilhas, no caso somando todo o tabuleiro, 3 ilhas de peões e pretas 2 ilhas. Isso é um pequeno detalhe, mas que confere assim um jogo mais consistente para quem tem menos ilhas, né? Então, não foi o que seguiu. Kotov jogou dama C2 e aí seguiu o cavalo toma C4. E agora, para não ficar com peão a menos, Kotov tem que tomar em C4, bispo toma C4, D toma C4, dama toma C4. E aí entramos no nosso tema aqui, bispos de cores opostas. Vamos ver qual que vai ficar mais forte. Aparentemente o bispo branco é o que está mais forte na posição, e sempre o bispo que estiver mais forte vai determinar aí o desequilíbrio. O jogador que tem iniciativa também, né? Mas muitas vezes essa iniciativa é decorrente do bispo estar mais forte. Então aqui, peças ativas, né? Dama G5, pressionando já na ala do rei, veio o F4. Esse foi um lance até o Engine ali, que analisou no site Chess Games, acho que é o Stockfish 9, colocou interroga nesse lance. Então, o momento tinha uma pequena vantagem para as pretas. Quando joga F4, olha só, já aparece aqui, tendendo para a vantagem decisiva. Botvinnik jogou dama G6, repare que agora ele começa a observar muito as casas brancas, né? Esse F4 debilitou muito a casa E4, temos aqui o bispo de casas brancas, a torre na coluna, então tudo vai concentrar muito em cima dessa casa. E aí seguiu torre D1, torre de F, D1, cavalo D6. Olha que manobra interessante, ele tira o cavalo do posto avançado, Kotov propõe uma troca de damas, o que aliviaria a posição. Botvinnik joga bispo F5, depois de dama C3, olha a bateria de dama e bispo aqui fortíssima, mas olha o que vai acontecer. Botvinnik também cria ameaça em G2, Kotov defende, e aí bispo C6, interrompendo a ação aqui na coluna C e ameaçando o cavalo E4.
Aí veio dama D3, propõe de novo a troca e dessa vez o Botvinnik joga cavalo F5, atacando E3. Kotov interrompe a ação da torre com bispo E5, mas aí a chance aqui do F6. Vou deixar aqui o engine aqui escondido. F6 sacrifica esse peão temporariamente. No momento que toma aqui, ele toma em E3, enfraquecendo ainda mais a posição. Aí seguiu dama C4 cheque, rei H8, bispo B6 atacou a torre, torre volta para E8, torre de E8. Dama F1 agora já está jogando profilático, já está preocupado com essa pressão. A ameaça era cavalo E3 nesse momento, uma ameaça fortíssima, ele vai tomar lá, mas aí seguiu dama F1. Está tentando fazer um profilático aí. E aí veio H5, mais jogo nas casas brancas. Esse peão pode avançar mais, H4, H3. Então seguiu o cavalo D4. Kotov talvez pensando que trocando os cavalos, a posição tende a um maior equilíbrio. Agora vamos comparar os dois bispos. Esse bispo de C6, bem fortalecido aqui, esse conjunto aqui, né, bispo e peão, e ele está pressionando diretamente aqui na debilidade, né, em G2, e não tem como colocar um peão em F3, o peão já foi para F4, diferente do bispo aqui de D4, que está, como diz uma expressão, mordendo no granito, né? Ele está batendo aqui e não tem alvo. Então, aqui esse diagrama revela muito a diferença estratégica. No caso de bispos de cores opostas, um bispo é forte, outro bispo não tem, é dinâmico, mas não tem alvos. Então, outra característica dessa partida, nós já vamos ver que daqui a pouco a pressão posicional vai aumentar. Eu gosto muito dessa partida porque, além de ilustrar muito bem um tema estratégico, ela termina com aquilo que o Capablanca chamava de pequena combinação. Um arremate depois da pressão posicional se tornar insuportável. Então veio torre E1, propondo troca de torres, e o Botvinnik não se recusa e ganha um peão aqui na ala da dama. Rei H1, está tentando de todo jeito se defender, mas o Botvinnik vai jogar agora brilhantemente. Ele volta a torre para ameaçar a torre A8. Kotov evita esse lance, ele coloca a torre na coluna E, o Botvinnik joga rei H7, esse lance é muito importante, mais uma peça em casa branca. Então a gente nota que o complexo de casas brancas se torna fraco. No caso, tem muito a ver com a estrutura de peões. Como eu falei, se esse peão tivesse aqui, mudaria toda a avaliação da partida, mas o peão tem F4, então tem todas essas casas brancas livres. E agora vem a pequena combinação. Olha só, por que ele tirou o rei? Porque agora ele pode jogar torre E8, e essa torre não pode ser capturada com cheque. E agora, como não está dando cheque, teria dama G2 mate. Então, o Kotov tenta se segurar aqui, ameaçou tomar, ele quer trocar de qualquer maneira, e agora, está bem aqui que o Stockfish está escondido, ele não está dando o spoiler da posição, mas ele está dando 10,91 de vantagem para as pretas. Você pode já tentar descobrir, parar o vídeo, e veio a pequena combinação dama toma G2, e Kotov abandona, porque depois de dama toma, torre A2, a dama fica cravada, um ganho simples aqui de material, e coroando toda a estratégia do bispo de cores opostas, que surgiu bem cedo, logo depois da abertura, mas o Botvinnik, com um alto grau de consciência estratégica, é a expressão do meu amigo Munir Said. Então, a consciência estratégica do Botvinnik foi decisiva e criou essa maravilha, mais um modelo de estratégia. Até o próximo vídeo. Valeu!